Vamos então resolver um conjunto de exercícios F11 sobre potências de base racional e expoente natural. Este conjunto de exercícios tem três grandes grupos. Vamos então começar pelo primeiro, que diz o seguinte: escreve sob a forma de uma só potência cada uma destas expressões. Vamos então à linha 1. Temos, portanto, uma multiplicação de bases iguais e expoentes diferentes, de acordo com a regra que nós temos aqui ao lado. Damos a mesma base e somos os expoentes. Portanto, fica 1 meio, que é a base, 2 mais 3 é 5, 1 meio à quinta. A linha 2, menos 2 à quarta vezes menos 2. Aqui este fator menos 2 é como tem expoente 1, portanto é uma potência de expoente 1. Estamos perante uma multiplicação de potências com a mesma base e expoentes diferentes. Dá-se a mesma base, que é menos 2, e soma-se os expoentes, que é 4 mais 1 é 5. Isto fica igual a menos 2 à quinta. Se nós não incluíssemos aqui o parênteses, nós estávamos a apresentar o simétrico de uma potência. Nós queremos o resultado sob a forma de uma só potência, certo? Embora o valor até fosse igual neste caso. Igual porquê? Porque o expoente é ímpar. Porque 2 à quinta dá mais 32, o simétrico de mais 32 é menos 32. Menos 2 à quinta vai dar também menos 32. Em termos de valor seria o mesmo, não é? Se o expoente fosse par, aí é que não seria mesmo igual. Neste terceiro exercício temos uma multiplicação de menos 1 terço ao quadrado vezes 1 terço ao cubo. Como nós vemos aqui, com este formato nenhuma das regras se pode aplicar. Porquê? Porque as bases são diferentes e os expoentes também são diferentes. Mas temos que fazer uma análise mais aprofundada. Menos 1 terço ao quadrado, é menos 1 terço vezes menos 1 terço é mais 1 nono, ou seja, é igual a 1 terço ao quadrado. Como o expoente é par, nós podemos dizer que esta potência de menos 1 terço ao quadrado é igual a 1 terço ao quadrado. Logo, podemos substituir o menos 1 terço por 1 terço porque o expoente é par. Portanto, o sinal não afeta. O sinal menos não vai afetar porque vai ficar mais no final. Então, neste caso, passamos a ter uma multiplicação de potências com a mesma base e expoentes diferentes. Então, já podemos aplicar uma das regras. Isto é, dá-se a mesma base e soma-se os expoentes. Nós aqui utilizamos o parênteses porque o 5, se não tivesse parênteses, o 5 iria só afetar o numerador da fração. A linha 4 temos 2 terços ao cubo vezes 1 meio ao cubo. Portanto, estamos perante uma multiplicação de bases diferentes e mesmo expoente. Neste caso, multiplicam-se as bases e mantém-se o expoente. Fica 2 terços vezes 1 meio, tudo ao cubo. Portanto, multiplicam-se as bases, mantém-se o expoente, 3. Podemos simplificar o 2 com o 2, fica, portanto, 1 terço ao cubo. A linha 5, temos 1 quarto ao quadrado a dividir por 1 quarto. Podemos então considerar que este 1 quarto está elevado, entre parênteses, a 1, portanto, não afeta. Nós sabemos que o expoente 1 não afeta. Então, passamos a ter uma divisão de potências com a mesma base e expoentes diferentes. Neste caso, o que é que fazemos? Damos a mesma base e subtrai-se os expoentes. Fica 1 quarto, 2 menos 1 fica 1. Ou seja, 1 quarto levantado a 1 é 1 quarto. Simplesmente, nós não vamos apresentar o resultado como 1 quarto. Vamos apresentar o resultado não como 1 quarto, mas 1 quarto elevado a 1. Porque o que o enunciado nos solicita é sob a forma de potência. E, portanto, isto aqui não está sob a forma de potência. Este é que está aqui, não é? A linha 6, menos 2 à quinta elevado a 4, a dividir por menos 2 à quinta elevado ao quadrado. Portanto, estamos perante uma divisão de potências com a mesma base igual a menos 2 quintos, e expoentes diferentes. Portanto, dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes. Fica menos 2 quintos elevado a 4 menos 2, ou seja, 2. Façamos então uma análise na relação do sinal da base relativamente ao expoente. E o que é que nós verificamos? Quando o expoente é par, a potência é sempre positiva. Porquê? Porque a cada grupo de menos por menos dá mais, nós obtemos sempre o sinal mais. Então, menos 2 quintos à quarta é exatamente igual a 2 quintos à quarta, e menos 2 quintos ao quadrado é exatamente igual a 2 quintos ao quadrado. Então, podemos resolver a expressão desta maneira e nós chegamos ao resultado 2 quintos ao quadrado. O que é que significa? Significa então que o resultado desta expressão é igual a menos 2 quintos ao quadrado ou 2 quintos ao quadrado. Porquê? Porque tanto faz ter aqui menos 2 quintos como 2 quintos, como está elevado ao quadrado, o sinal é sempre positivo, isto é, vai nos dar sempre 4/25 avos. A linha 7, temos a seguinte expressão: 1 quarto ao quadrado é dividir por 2.
Vamos resolver este exercício de duas maneiras. Se nós fizermos uma análise superficial, dizemos que não se pode aplicar aqui as regras de potências. E então vamos resolver. 1/4 ao quadrado é 1/4 vezes 1/4, né? É dividido por 2. Fazemos a multiplicação em primeiro lugar, fica 1/16 a dividir por 2. Transforma-se esta divisão numa multiplicação invertendo o divisor. Fica então 1 sobre 16 vezes 1 meio, ou seja, 1/32. Se quisermos agora apresentar o resultado sob a forma de potência, que é o que nos é solicitado, temos que decompor o 32 em fatores primos e verificamos que 32 é igual a 2 à quinta. Então podemos substituir aqui 1 sobre 32 por 1 sobre 2 à quinta. Ou seja, recorrendo à regra de potência de base fracionária, podemos dizer que 1 sobre 2 à quinta é a mesma coisa que 1 à quinta é dividido por 2 à quinta, porque não afeta, né? O 1 à quinta é exatamente igual a 1. Então, podemos, como temos o numerador e o denominador com o mesmo expoente, podemos englobar a fração sobre o mesmo expoente. Então fica 1 meio elevado a 5, ou seja, 1 meio à quinta. Portanto, este é o resultado. Se fizermos uma análise mais aprofundada, verificamos que para transformar esta divisão numa multiplicação, nós temos que inverter o divisor. Então vamos ficar aqui com 1 meio. Se nós tivéssemos aqui esta potência como a base de 1 meio, então já poderíamos aplicar uma das regras de potência. Porquê? Porque as bases eram iguais. Vamos então ver se nós conseguimos trabalhar esta fração, 1/4 ao quadrado, de modo a transformá-la numa potência de base 1 meio. Nós verificamos então que 1/4 é igual a 1 sobre 2 ao quadrado, né? 4 é igual a 2 ao quadrado, ou seja, é igual a 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado, ou seja, 1 meio ao quadrado. Ora, se nós sabemos que 1/4 é igual a 1 meio ao quadrado, recorrendo ao conceito de potência, verificamos que 1/4 ao quadrado é igual a 1 meio ao quadrado elevado a 2. Certo ou não? Portanto, isto aqui é o nosso 1/4. Correto? Então, substituindo aqui, ficamos com 1 meio ao quadrado vezes 1 meio, ou seja, fica, produto dos expoentes fica 1 meio, 2 vezes 2 à quarta, vezes 1 meio. Então estamos perante uma multiplicação de potências com a mesma base, expoentes diferentes, em que este expoente é 4 e este expoente é 1. Dá-se a mesma base e somos os expoentes, isto é, fica 1 meio elevado a 4 mais 1, ou seja, 1 meio à quinta. No exercício 8 temos menos 2 quintos ao cubo, é dividido por 2 terços ao cubo. Estamos perante então a uma divisão de potências com o mesmo expoente e bases diferentes. O que é que nós fazemos? Dividimos as bases e dá-se o mesmo expoente. Isto fica menos 2 quintos a dividir por 2 terços, tudo elevado a 3, que é o mesmo expoente. Transformamos esta divisão numa multiplicação, invertendo o divisor, fica menos 2 quintos vezes 3 meios. Podemos simplificar o 2 com o 2, fica menos 3 quintos elevado a 3. No exercício 9, se analisarmos, temos menos 2 ao cubo vezes menos 2 ao cubo, temos potências exatamente iguais, isto é, potências com a mesma base e com o mesmo expoente. Então, perante uma situação dessas, o que é que nós fazemos? Qual das regras é que aplicamos? Aplicamos multiplicação de potências com a mesma base e expoentes diferentes, ou multiplicação de potências com bases diferentes do mesmo expoente? É indiferente, como vamos ver, vamos fazer pelos dois métodos. Vamos utilizar a primeira, isto é, bases iguais. Dá-se a mesma base, né, que é menos 2, e somos os expoentes. Fica 3 mais 3 é 6, ou seja, menos 2 à sexta. Sabemos que menos 2 à sexta, como é positivo, é igual a 2 à sexta. No segundo método, vamos imaginar que as potências têm o mesmo expoente. Então, neste caso, dá-se o mesmo expoente e multiplicam-se as bases. O expoente é 3, multiplicam-se as bases, menos 2 vezes menos 2 dá, menos por menos dá mais, dá 4. 4 ao cubo é exatamente igual a 2 à sexta. Vocês estão a perguntar, mas 4 ao cubo é igual a 2 à sexta? Claro, porque 4 é igual a 2 ao quadrado. Imagina agora uma potência de uma potência. 2 ao quadrado ao cubo é igual a 2, 2 vezes 3, 6. É exatamente 2 à sexta. No problema número 10, temos a mesma situação, só que neste caso temos potências de base fracionária. Podemos optar pelos dois métodos. Se admitirmos que as potências têm bases iguais, damos a mesma base e subtrai-se os expoentes. Neste caso temos uma divisão. Portanto, é 2 menos 2 é 0. 5 sétimos elevado a 0, sabemos que qualquer número elevado a 0 é igual a 1. No segundo método, imaginamos então que os expoentes são iguais e as bases são diferentes. Portanto, dá-se o mesmo expoente e dividem-se as bases. Portanto, fica 5 sétimos a dividir por 5 sétimos. Isto dá 1. 1 ao quadrado é 1.
Portanto, o resultado é exatamente igual. Na linha 11 temos menos 2 ao cubo ao quadrado, temos uma potência de uma potência, portanto, a base é exatamente a mesma, multiplica-se os expoentes. 3 vezes 2 é 6. Portanto, é o que nós temos aqui na regra. Simplesmente, quando nós temos menos 2 elevado a 6, temos que ter atenção ao sinal. Será que o resultado é só este, menos 2 elevado a 6? Não, nós sabemos que menos 2 elevado a 6 é 2 elevado a 6. Porquê? Por causa do sinal. Temos 3 grupos de menos, portanto aqui um grupo de menos dá mais, este dá mais, este dá mais, depois o produto de mais dá sempre mais. Portanto, quando o expoente é par e a base é negativa, a potência é sempre positiva. Podemos então dizer que o resultado é menos 2 elevado a 6 ou 2 elevado a 6, que é a mesma coisa, não é? Escreve sob a forma de potência esta potência de uma potência. Portanto, neste caso, damos a mesma base, né? E multiplicamos os expoentes. 2 vezes 5 dá 10, dá 2 terços elevado a 10. Finalmente, no exercício número 13, temos esta expressão, que é uma divisão entre duas expressões. Como só temos multiplicações e divisões, tendo em conta a regra da sequência no cálculo das expressões numéricas, nós podemos fazer da esquerda para a direita, porque a multiplicação tem o mesmo peso do que a divisão. Então, começamos por fazer esta primeira multiplicação. Temos uma multiplicação de potências com o mesmo expoente de bases diferentes, dá-se o mesmo expoente e multiplicam-se as bases. Fica 2 terços vezes 3 meios, simplifica-se o 2 com o 2, o 3 com o 3, ficamos com 1 elevado a 3. Aqui mantém-se, portanto, menos 2 ao cubo dividido por 4 ao cubo. Aqui no denominador vamos começar por esta divisão, da esquerda para a direita, fica 2 quintos à sexta dividido por 2 quintos à quarta. Portanto, divisão de potências com a mesma base, expoentes diferentes, dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes. 6 menos 4 dá 2. Portanto, ficamos com 2 quintos ao quadrado. Aqui temos um produto de potências com o mesmo expoente e bases diferentes, dá-se o mesmo expoente e multiplicam-se as bases. 1 vezes menos 2 ao cubo, a dividir por 4 ao cubo, e aqui no denominador 2 à quinta é a mesma coisa que 2 à quinta elevado a 1. Então ficamos aqui com 1 vezes menos 2 dá menos 2 ao cubo, a dividir por 4 ao cubo, e a multiplicar porque produto de potências com a mesma base, expoentes diferentes, dá-se a mesma base e soma os seus expoentes. Portanto, aqui no denominador temos 2 quintos ao quadrado vezes 2 quintos elevado a 1, fica 2 quintos elevado a 2 mais 1, ou seja, 3. E no numerador temos a divisão de potências com bases diferentes e o mesmo expoente. Portanto, fica menos 2 a dividir por 4, ou menos 2 quartos, que é a mesma coisa, né? Sob a forma de fração, isto ao cubo. Temos então a divisão de duas potências, né? Sob a forma de fração, é a mesma coisa. Fica menos 2 quartos ao cubo a dividir por 2 quintos ao cubo. Temos o mesmo expoente, bases diferentes, dividem-se as bases, dá-se o mesmo expoente. Fica menos 2 quartos a dividir por 2 quintos, tudo isto ao cubo. Transforma-se esta divisão numa multiplicação, invertendo o divisor, fica 5 meios, simplifica-se o 2 com o 2, ficamos então com menos 5 quartos ao cubo. No segundo problema, temos na linha 1, temos menos 2 ao cubo, menos 2 ao cubo. Atenção que isto não é uma multiplicação nem uma divisão, portanto nós não podemos aplicar aqui as regras de potências. Temos que calcular o valor desta potência e efetuar a subtração. Menos 2 ao cubo, já vimos que é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, ou seja, igual a menos 8, menos 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 8. Portanto, menos 8 dá menos 16. Portanto, parcelas com o mesmo sinal, dá-se o mesmo sinal e soma-se os valores absolutos. Na linha 2 temos menos 3 ao quadrado vezes menos 2 ao quadrado. Vamos efetuar a resolução deste problema por dois métodos. Um não recorrendo às regras de potências e o segundo método recorrendo às regras de potências. No primeiro método vamos calcular menos 3 ao quadrado. Atenção que o sinal menos não faz parte da base. Portanto, isto é exatamente igual a isto. Isto é igual a menos, abrir parênteses, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, né? Menos é o simétrico, portanto fica menos 9. E aqui temos menos 2 ao quadrado. Então, neste caso, o menos 2 é que faz parte da base. Fica menos 2 vezes menos 2 dá, menos por menos dá mais, 2 vezes 2 dá 4. Portanto, por isso é que temos aqui menos 9 vezes 4. Produto menos por mais dá menos, 4 vezes 9, 36. Recorrendo às regras de potências,
nós podemos dizer que a multiplicação de potências com o mesmo expoente e bases diferentes dá-se o mesmo expoente e multiplicam-se as bases. Então podemos colocar o sinal menos fora num parêntese, porque este sinal menos vai afetar apenas este fator, que vai ser o simétrico, e ao afetar este fator vai afetar o sinal da multiplicação. Então podemos passar o sinal menos para o exterior. Então fica 3 ao quadrado vezes menos 2 ao quadrado. Temos então menos 3 vezes menos 2 ao quadrado. 3 vezes menos 2 dá mais por menos, dá menos 6 ao quadrado. Agora nós queremos o simétrico do valor desta potência. Quanto é que vale esta potência? Esta potência vale menos 6 vezes menos 6 dá 36, certo? Dá positivo. Então o simétrico de mais 36 é menos 36. Atenção à questão dos sinais, que é importante aqui. Nesta terceira expressão temos 2 quintos ao quadrado dividido por 2 quintos menos 1 meio vezes 1 meio ao quadrado. Portanto, tendo em conta a regra das probabilidades, primeiro vamos resolver esta divisão e depois esta multiplicação, e só no final é que fazemos a subtração, como está aqui esquematizado. Então vamos fazer esta primeira divisão. Temos uma divisão de potências com a mesma base e expoentes diferentes. Fica 2 quintos, 2 menos 1, portanto 2 quintos elevado a 1. E na multiplicação temos multiplicação de potências com a mesma base e expoentes diferentes. Isto é como seja o expoente 1 aqui, não é? Portanto fica 1 meio, 1 mais 2 dá 1 meio ao cubo. Então agora temos que fazer esta subtração, calculando o valor de cada potência. 2 quintos elevado a 1 é 2 quintos. 1 meio elevado ao cubo é 1 meio vezes 1 meio vezes 1 meio. Portanto, em cima fica 1, em baixo fica 2 vezes 2 vezes 2, é 8, 1 oitavo. Temos então esta subtração a fazer, 2 quintos menos 1 oitavo. Mínimo múltiplo entre 5 e 8 é 40. Fica então 2 vezes 8 menos 1 vezes 5, fica 16 menos 5, ou seja, 11 40avos. Esta fração está na forma reduzida porque 11 é primo e 11 não é divisor de 40. Na linha 4 temos 2 quintos elevado a 10 vezes 5 terços elevado a 10 a dividir por 1 menos 1 terço, tudo elevado a 8. Temos então que resolver o numerador e resolver o denominador. No final fazemos a divisão entre estes dois resultados. No caso do numerador, nós temos aqui um produto de potências com mesmo expoente e bases diferentes. Portanto, dá-se o mesmo expoente e multiplicam-se as bases. Fica 2 quintos vezes 5 terços. Simplificamos o 5, fica 2 terços elevado a 10. No denominador, vamos fazer esta subtração. Né? Mínimo múltiplo entre 1 e 3, isto vai dar 2 terços. Temos então uma divisão entre duas potências com a mesma base 2 terços, e expoentes diferentes. Dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes. Isto é, fica 2 terços, 10 menos 8 é 2. 2 terços ao quadrado é 4 nonos. Aqui não nos é pedido sob a forma de potência, portanto, não deixamos sob a forma de potência, calculamos o resultado mesmo. Não podemos simplificar, porque estes números são primos entre si. Temos a linha 5, então, 2 elevado a 2 ao cubo e 2 ao quadrado elevado a 3. Reparem que isto é diferente. Enquanto no lado esquerdo nós temos uma potência cujo expoente é uma potência, no lado de direito temos uma potência de uma potência. É diferente. Então isto fica 2 elevado a quê? 2 ao cubo quanto é que é? 8. 2 elevado a 8. Porque o 3 só está a influenciar o 2. Aqui o 3 está a influenciar a base toda. Isto é 2 ao quadrado. Então fica 2 elevado a quê? É o produto dos expoentes. 2 vezes 3, 6. 2 à sexta. Atenção ao sinal menos. Portanto, agora perante uma subtração, nós não podemos aplicar regras de potência. Temos que calcular o valor desta potência, e fazer a subtração. 2 à oitava é 256, 2 à sexta é 64, isto vai dar 192. Para fazer estas contas, 256 e 64, podemos raciocinar deste modo. 2 à oitava é igual a quê? É igual a 2 à quarta elevado ao quadrado. É ou não é? Potência de potência, 2 vezes 4, 8. Nós sabemos que 2 à quarta é 16. 16 vezes 16 dá logo 256. Do mesmo modo, podemos raciocinar para o 2 à sexta. 2 à sexta podemos decompor o 6 em 3 vezes 2, por exemplo, ou podia ser 2 vezes 3, é indiferente. Portanto, sabemos que 2 ao cubo é igual a 8, 8 vezes 8 é 64. É uma maneira simples, se não tivermos calculadora, não podemos recorrer a ela, de calcular estes valores.
À linha 6 temos esta expressão. De modo a, não, a simplificar, podemos utilizar uma estratégia, dividir isto em vários monómios. Não é? Temos aqui menos 3 ao quadrado, o primeiro monómio, depois temos 2 ao cubo, depois temos este monómio 3, 2 ao quadrado vezes 1 meio ao quadrado, e depois temos este monómio 4, que é o mais complexo. Vamos começar então pelo, dado que o primeiro monómio e o segundo já temos o resultado, vamos passar ao cálculo do monómio 3. Fica então 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 1 meio ao quadrado. Temos então multiplicação de potências com o mesmo expoente e bases diferentes, não é? Dá-se o mesmo expoente e multiplicam-se as bases. Fica 2 vezes 1 meio ao quadrado. Simplifica o 2 com o 2, fica 1 ao quadrado, ou seja, 1. Portanto, o monómio 3 é igual a 1. No caso do monómio 4, vamos calcular, podemos dividir o numerador também para simplificar do denominador e depois calcular a divisão entre eles. Vamos calcular o numerador, fica então 1 menos 1 terço elevado a 10 vezes menos 2 terços ao quadrado. Ora, temos que resolver primeiro o que está dentro de parênteses, né? Aqui já temos o resultado, mas aqui ainda temos uma subtração. O parênteses curvo tem prioridade relativamente à multiplicação. Mínimo comum entre 1 e 3, isto vai dar 2 terços elevado a 10, vezes menos 2 terços ao quadrado. Nós sabemos que, perante esta multiplicação, nós não podemos aplicar regras. Porquê? Os expoentes são diferentes, bases são diferentes. Mas atenção, temos que ver sempre o sinal. Menos 2 terços ao quadrado é a mesma coisa que 2 terços ao quadrado. Então podemos dizer que temos uma multiplicação de potências com a mesma base, 2 terços, né? E expoentes diferentes. Dá-se a mesma base e soma os seus expoentes. 10 mais 2 dá 12. 2 terços elevado a 12 é o numerador. Vamos então ao monómio número 4. Temos o numerador, né? Calculamos aqui o numerador. E temos o denominador, que é menos 2 terços elevado a 10. Então vamos ter uma divisão de potências com a mesma base, que é 2 terços. Aqui está sob a forma de fração, aqui está sob a forma de divisão, 2 terços. E cujos expoentes são 12 e 10. Então dá-se a mesma base e subtrai-se os expoentes. Fica 12 menos 10 dá 2. 2 terços elevado a 2. Isto é o valor do monómio 4. Tendo os valores dos 4 monómios, vamos juntar os valores e calcular o valor da expressão. Fica menos 3 ao quadrado, mais 2 ao cubo, menos 1 mais 2 terços ao quadrado. Resolvendo esta expressão, chegamos ao valor de menos 14 nonos. Na linha 3, diz-nos o seguinte: calcula 8 à quinta a dividir por 32 ao cubo sem determinar o valor das potências. Porquê é que ele diz que sem determinar o valor das potências? Nós não temos nenhuma regra que podemos aplicar aqui. Porquê? Nós temos uma divisão de duas potências com bases diferentes e expoentes diferentes. Portanto, não temos regra nenhuma. A única maneira é que nós conseguimos transformar uma das potências, ou as duas em simultâneo, de modo a obtermos, por exemplo, uma divisão de potências com a mesma base ou com o mesmo expoente. Ora, vamos ver o seguinte. Se nós decompusermos 32 em fatores primos, nós verificamos que 32 é igual a 2 à quinta, certo? Portanto, 32 ao cubo é 2 à quinta ao cubo. Isto é, transformamos uma potência numa potência de uma potência. Mas também sabemos que 2 à quinta ao cubo é exatamente igual a 2 ao cubo à quinta. Este é trocar os expoentes. Porquê? Porque a multiplicação é comutativa e, portanto, tanto faz ter 2 à quinta ao cubo como 2 ao cubo à quinta. E então, chegando a este formato, nós já temos o quê? Temos a divisão de duas potências com o mesmo expoente e bases diferentes, que podemos representar desta maneira, em vez de ser sob a forma da fração. Temos 8 à quinta a dividir por 2 ao cubo à quinta. Então, neste caso, o que é que nós fazemos? Dá-se o mesmo expoente e dividem-se as bases. 8 a dividir por 2 ao cubo, 2 ao cubo é 8, portanto, 8 a dividir por 8 à quinta, dá 8 a dividir por 8 dá 1 à quinta. 1 à quinta dá 1. Portanto, temos que ter em atenção esta combinação de regras. Será que só podemos resolver este problema adaptando o denominador relativamente ao numerador, em termos de potência? Claro que não. Se pensarmos em termos de numerador, é a mesma coisa. Nós podemos dizer que 8 é igual a 2 ao cubo, 2 ao cubo elevado a 5. Podemos trocar os expoentes e vamos ficar com uma divisão de potências com um expoente igual a 3. Então temos a regra é a seguinte: divide-se as bases e dá-se o mesmo expoente. Portanto, fica 2 à quinta a dividir por 32. Ora, sabemos que 32 é também 2 à quinta. Portanto, fica 2 à quinta a dividir por 2 à quinta ao cubo. 2 à quinta dividido por 2 à quinta dá 1, 1 ao cubo dá 1. Portanto, o resultado é exatamente o mesmo que nós obtivemos anteriormente.